Galera, essa questão 9, ela faz quebrar um pouquinho a cabeça, né? A princípio pode ser um pouco difícil, mas ela é simples. Ela vai querer que você pense na densidade e como usar a densidade para separar líquidos, né? Ó. Então ele fala que ele tem dois plásticos, um plástico A com a densidade 1.11 e o plástico B com a densidade 1.14. Se você tentar colocar esses dois plásticos na água que a densidade é 1, como os dois têm o valor numérico da densidade maior do que o da água, os dois vão afundar, vão para o fundo do copo. O ideal seria que esse líquido que a gente tivesse uma densidade intermediária entre eles, tipo 1.12 e 1.13. Porque o material A, que é menor do que 1.12, ia flutuar, menos denso, e o material B, que tem a densidade maior, iria para o fundo do copo. E aí o nosso desafio é pegar um pouco de água e misturar com uma solução de NaCl para preparar essa solução de densidade intermediária. Vamos pegar 1.12, que é um número mais bonito para fazer conta. Então, lendo aqui o enunciado. Dispondo de água, densidade 1 grama por ml, então 1 ml de água tem 1 grama, e de uma solução, mistura de água com NaCl, cuja densidade é 1.2 gramas por ml, ou seja, 1 ml dessa solução salina tem 1.2 gramas. Um fabricante de plástico não consegue diferenciar com base na densidade e flutuabilidade dos materiais nestes líquidos. Porque se eu usar só a solução de 1,2 gramas, como o número é maior, os dois flutuam também. Enquanto na água os dois afundam, na solução de NaCl pura, os dois vão flutuar, então a gente precisa pensar num líquido com densidade intermediária. Legal. Entretanto, a operação deve ser executada se ele misturar volumes adequados de água e de solução de NaCl, preparando uma nova solução com densidade intermediária. Para tanto, os volumes devem ser respectivamente. Então agora a gente vai escrever uma fórmula da densidade. Ó, a gente vai escrever aqui, ó. Cadê? Vamos pegar densidade dessa minha solução é igual a massa da minha solução dividido pelo volume dessa solução. Douglas, como que eu vou saber disso? Ó, a massa da solução é simples. Vai ser literalmente a massa da quantidade de água mais a massa da quantidade da solução salina. Então eu posso escrever aqui que o M, ele pode ser escrito como M de H2O. E eu vou colocar M de NaCl só para ficar mais fácil da gente escrever. M de NaCl vai ser dividido pelo volume total dessa solução. Que vai ser quanto, Douglas? As alternativas dão um spoiler pra gente, ó. A soma de todas as alternativas dá o mesmo número. 50 mais 50, 70 mais 25 é 100. Então, eu vou colocar aqui embaixo 100 ml. E a densidade da solução, a gente sabe qual que é. A gente quer usar 1.12. Então, eu já posso substituir aqui 1.12, que é a densidade que eu quero preparar, é igual a, ó, vou deixar o 100 aqui embaixo, e a massa de H2O mais a massa de NaCl. Ok, massa de H2O mais a massa de NaCl. Só que se eu fizer uma manipulação algébrica, brincar com a letra, ó, densidade é igual a massa dividido por volume. Se eu passar esse volume multiplicando a densidade, eu tenho essa relação, que a massa pode ser escrita como a densidade vezes o volume. E eu vou fazer isso só para o NaCl, porque a densidade da água é 1, então se eu tiver 1 grama de água, é 1 ml. Então eu vou escrever aqui, ó, densidade da solução de NaCl vezes o volume da solução de NaCl. A gente sabe quanto que é o volume do NaCl? Ainda não. A massa de água vai ser o mesmo volume de água, mas a gente sabe quanto que vale a densidade da NaCl, 1,2 lá do exercício, né? A gente pode dar até uma olhada aqui, ó, que maravilha. A gente vai construir uma equação, vamos brincar de álgebra. Então, eu vou escrever, já vou passar esse 100 multiplicando o outro lado, 100 vezes 1,2 vai dar 112. Então, a massa de água
ou melhor, o volume de água, que é a mesma coisa, massa e volume para água, o volume de H2O vai ser igual a 1,2 mais, né, no caso, vai ser igual a mais a água mais 1,2 o volume da solução de NaCl. E aí um jeito da gente testar isso daqui seria jogando um por um aqui da nossa alternativa, ó, 50-50. Se a gente fizer a conta, 50 ml de água mais 1,2 vezes 50 de NaCl. Vamos, já que é liberada a calculadora, a gente pode fazer isso e essa expressão tem que dar 112. Se der 112, ok, vai ser 50-50. E a gente pode testar todas as alternativas até dar certo. Só que a gente tem que pensar uma coisa para ficar lógica, olha. A solução mais densa é de NaCl. Então, se eu colocar mais água, mais volume de água do que de NaCl, o valor da minha solução final ele vai caminhar para 1, que é a densidade da água. Só que eu quero que ele suba, então eu vou colocar mais da solução mais densa. Então, não vai fazer sentido eu colocar metade metade. Você pode até fazer a conta. O que eu arriscaria para vocês é 80 ou 60, porque primeiro é o volume de água, depois é o volume de NaCl. Então vamos tentar fazer com 40, com 20 e com 80. Não, vamos fazer 50-50 primeiro, né? Então bora lá, ó. Para ficar mais fácil aqui para vocês entenderem, deixa eu... Vou fazer do NaCl, ó. 1,2 vezes 50 dá isso. Agora se eu somar com 50 da água, 110. Não, a gente tem que chegar em 112. Então vamos para o segundo caso, que o segundo caso é 20 da água e 80 do NaCl. Então vamos tentar aqui, ó. Fazer primeiro 80 do NaCl, né? 80 vezes 1,2 mais 20 da água. Passou. Vou para o terceiro caso, que deve ser ele, né? 40 e 60. Então bora lá. 60 do NaCl vezes 1,2. Vou somar com 40 da água. 112, que é o que a gente quer. Então a gente vai precisar combinar aí 40 ml de água, densidade 1, com 60 ml de NaCl com densidade de 1,2. Turma, a questão 10 é uma questão de estequiometria, que você tem que ficar de olho porque ele vai dar duas reações, a primeira reação e a segunda. Só que você vai ter que linkar um produto que está na segunda reação, ó, hidróxido de cálcio, com um produto que está na primeira. E aqui a proporção, ó, 2 mols desse composto estão para 1 mol desse daqui. Então presta atenção nesse detalhe, vamos ler, ó. Uma das maneiras de retirar SO2 de gases industriais é transformá-lo em SO3 por meio dessa reação. Então, ó, 2 mols de SO2 reagem com oxigênio virando SO3. Em seguida é borbulhado uma solução de hidróxido de cálcio e resulta na formação de um precipitado, sulfato de cálcio, conforme a reação a seguir. Então esse produto, né, que foi gerado pela reação do oxigênio com SO2, reage agora com a solução de hidróxido de cálcio, produzindo isso daqui. Considerando que não há perdas nessas reações, qual é a massa em gramas do SO2 que pode ser retirada quando você usa 1000 litros de hidróxido de cálcio com essa concentração? Então a gente tem que linkar esse raciocínio aqui, ó. 2 mols desse, né? Vão gerar 2 mols desse. E aqui, 1 mol desse reage com isso daqui. Então, eu tenho que dobrar essa reação aqui, né? Ou eu posso usar 1 para 1 aqui. Então, vou usar SO2 reage com hidróxido de cálcio, né? A proporção entre eles. Quando a gente monta a estequiometria, a primeira linha da regra de 3 é a massa molar dos componentes. Massa molar, então ele deu aqui para a gente calcular a massa molar e a massa molar. Ok. A segunda linha é o problema. Então ele quer qual é a massa de SO2, x gramas, que vai reagir com determinada massa do hidróxido de cálcio. Ele deu a informação, ele falou ó, que tem 1000 litros e cada litro é 170 gramas. Então se 1 litro tem 170 gramas,
nosso 170, 1,7 gramas. 1000 litros vão ter X, ou seja, só multiplicar por 1000, né? Ó. Se eu fizer 1,7 vezes 1000, a gente vai chegar em 1700 gramas. Ok, 1700 gramas. Agora eu preciso saber quanto que é a massa molar de cada um desses componentes. Então eu vou ter que olhar aqui, ó. Vamos começar com SO2. Ele tem um enxofre, 32, e 2 oxigênios. Então eu vou pegar aqui, ó, a massa dele vai ser 32, mais 16 vezes 2, ou 16 mais 16, que vai dar 32 também. 32 mais 32 vai dar 64. Então a massa dele aqui vai ser 64 gramas por mol. 1 mol tem 64 gramas. Né? Então vou colocar aqui 64. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio com hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio tem um oxigênio e um hidrogênio aqui dentro, só que vezes 2. Então o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Então só o OH aqui dá 16 mais 1, que é 17. Só que eu vou pegar esse 17 e fazer vezes 2 por conta desse parênteses aqui. Aí eu vou pegar esse 17 vezes 2 e vou somar com a massa de um cálcio só, que é 40, né? E aí 17 vezes 2 vai dar 34, 34 mais 40 vai dar 74 gramas. Ok, o que eu tenho que fazer agora? Basta só eu fazer a multiplicação em cruz. Basta só eu pegar 64 vezes 1700 e dividir por 74, né? Eu tenho que fazer esse rolê aqui, ó. Né, ó. Então, vamos pegar, só vou escrever a álgebra por trás disso daqui, ó. X vezes 74 é igual a 64 vezes 1700. E aí a gente faz primeiro essa multiplicação, né, ó. Vamos lá com a nossa amiga calculadora. Lembrando que é liberado calculadora para a Olimpíada de Química, né, ó. 64 vezes 1700 dividido agora por 74. A gente vai chegar na resposta de 1,47 gramas. Que passando para a notação científica, anda uma casa, duas casas, três casas. 1,47 vezes 10 a terceira. Ou seja, é essa daqui, ó. Ok.